É claro que nós não podemos deixar de falar também que nem tudo era flores na vida de Pedro, e nesse andar com Jesus, nessa construção dessa caminhada, a gente a gente vai ver ele também fazendo algumas coisas que não devia ter feito. Alguns versículos depois ele fazer aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele vai lá e repreende Jesus, fala, não, Jesus, não vai morrer não. Ele tinha acabado de reconhecer quem ele era e vai lá tentar dar uma bronca. É a mesma coisa que se chegasse no céu e chegasse para Deus e fosse dar palpite. Olha, cá entre nós. Eu tenho uns amigos que quando chegar no céu eles vão ter o que falar. Eles vão chegar lá na sala do trono, professor, com licença, eu tenho uma audiência. Eu tenho aqui algumas sugestões para o senhor melhorar o céu. Né? Tem gente que vai querer melhorar o céu, porque aqueles que sabem tudo, que têm resposta para tudo, eles vão querer melhorar o céu. Pedro estava aqui querendo melhorar Jesus, ver se pode, né? Às vezes a gente critica muito o Pedro porque ele era impulsivo, que ele era intempestivo, mas ele também era corajoso, também era ousado, né? E isso foi importante, embora que às vezes ousadia sem controle, intempestividade sem temperança, às vezes dá mais problema do que ajuda, né? Por exemplo, analisando agora algumas das pisadas de bola que ele deu, né, nesse tempo de andanças, nós já citamos o caso ali. Claro que Pedro estava bem intencionado, mas note, ele ao falar para Jesus que ele não queria que ele fosse para a cruz nem nada, mas ele está bem intencionado, mas está usando uma lógica que Jesus Cristo chama de diabólica. Né? Essa não era a lógica certa para ser aplicado naquele momento. Né? Tentando opinar sobre tudo e acabar falando que não devia. E isso é uma lição muito boa para nós. Especialmente para nós que gostamos de falar, para nós que gostamos de dar opinião. E atenção, vou fazer uma aplicação aqui bem para os nossos tempos modernos. As mídias sociais não são o problema da nossa geração. As mídias sociais não criaram gente bocuda que fala o que quer. Tem gente que acha que as mídias sociais que criaram essas pessoas que têm opinião para tudo. Não, elas sempre existiram. O que as mídias sociais fizeram foi dar voz a elas. Então, cuidado você, meu querido Dose, que me ouve. Você que tenta dar opinião sobre tudo, e nas mídias sociais principalmente, você que, né, olha, tem alguns amigos meus que quando acabar a pandemia eu vou indicar para a OMS, outros eu vou indicar para a ONU, outros eu vou indicar para assessor do Trump, outros eu vou indicar para a NASA, porque os caras sabem de tudo, fizeram um cursinho intensivo de Facebook e já conhecem da vida como ninguém. Né? Cuidado, porque quem fala de tudo acaba falando que não deve, inclusive sobre Deus. Né? Me faz lembrar lá os amigos de Jó, que falaram um monte de coisa lá, quiseram dar opinião sobre o que não sabiam e acabaram falando bobagem. Pedrão era muito assim, né? O apóstolo Pedro, para aqueles que não gostam muito da intimidade aqui, ele era bem assim, né? Outra coisa que o Pedro tinha um negócio com 3, né? Pedro tinha um negócio com 3. Porque veja só, quando ele foi lá para... Agora estou pensando aqui no tempo ali do pré-crucificação, né? Quando Pedro negou Jesus. Jesus avisou ele 3 vezes. Se você pegar no texto ali de Mateus 26, no versículo 35, no versículo 40 e no versículo 58, 3 vezes Jesus avisa Pedro: Pedro, cuidado. Pedro, cuidado. Ah, senhor, o senhor está de brincadeira comigo. Eu? Vai falar isso para o Judas. O Judas nem precisa falar mais, porque nessa altura já estava enrolado. Vai falar isso para o João, fala isso para o Bartolomeu, não abre nem a boca. Eu estou tranquilo. Eu nunca vou te abandonar. 3 vezes Jesus avisou. Depois, ele negou Jesus a primeira vez. O que ele ficou fazendo lá? Talvez esperando a segunda, né? E aí, ele tem 3 chances de escapar, tem 3 quedas vergonhosas, né? E depois ele sai para chorar amargamente, né? Estou falando, obviamente, do dia que ele negou Jesus. Esse episódio de Pedro negando Jesus é muito forte. Muito forte. Leia esse texto com calma depois, né? Mateus 26 e nos outros evangelhos que narram. Porque, salvo engano meu, pelo menos da forma como as traduções aí são feitas, ele nega uma vez que ele... Não tive com ele. A outra vez ele nega, eu não conheço ele. E depois ele nega com... Talvez até a palavra ali, não sei se exatamente significa isso, mas ele nega com... Talvez até com palavrões. Falando até nome feio, ou pelo menos falando assim algumas imprecações para dizer: eu não sei quem esse cara é. Horas antes ele tinha falado: eu vou contigo até a morte. E agora ele está falando: não sei quem é. Aquele texto é muito forte.
eu vou me permitir aqui uma pequena digressão para dar um ponto de vista apenas como eu vejo essa cena. E por que eu digo que Judas fez um terço do que Pedro fez? Pedro fez 3 vezes o que Judas fez, só que Pedro fez de graça. Judas ainda recebeu, pelo menos recebeu, né? Pedro fez de graça. Negou, mas negou com uma veemência. Eu estou falando, leia aquele texto, você vai entender o que eu estou falando. Agora veja, a história de Pedro, conforme ela acaba aqui nos evangelhos, na verdade ela não acaba ainda aqui nos evangelhos. Tem um outro episódio que também é muito significativo. Tem um outro episódio que acontece, inclusive, depois da ressurreição de Jesus. Porque lá em João capítulo 21, está em João 21. Esse episódio só tem no Evangelho de João. São 4 os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse episódio aqui, que é uma outra pesca maravilhosa e que tem a restauração de Pedro, está apenas registrado em João 21. Mas como é que João 21 começa? Diz assim que estavam juntos Simão Pedro. Então aqui já parece que ele já está novamente, como tinha feito já durante a narrativa dos evangelhos, e agora vai fazer muito mais em Atos, parece que ele já está assumindo uma certa liderança. E aparece o nome dele, aparece primeiro. Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. É por isso que eu penso que é uma das razões porque eu penso que o Natanael é o Bartolomeu, porque ele é chamado aqui, está no meio dos discípulos. Por que aparecesse Natanael aqui, né? Então essa é uma das indicações que talvez nos faça crer que Natanael era o Bartolomeu. Mas isso é só uma conjectura também. Então estava lá, estava esse pessoal aí, mais os filhos de Zebedeu, mais 2 outros discípulos. O que o Pedro fala? Vou pescar. O que os outros fazem? Vamos com ele. Porque, na realidade, ele está influenciando os outros. Ele é uma liderança, não é? Agora, veja. Eu não sei, não há total possibilidade de nós afirmarmos isso, mas costumeiramente se diz, eu digo que não há isso, porque ele não fala, vamos voltar a trabalhar com pesca. Ele diz simplesmente, vou pescar. Pode ser que ele queria pescar aquele dia, e não que ele estivesse pensando em voltar. Mas há a possibilidade de que a ideia aqui é, eu quero voltar para a minha empresa de pesca, eu vou voltar a pescar. Talvez seja esse o sentido aqui. E nesse caso, ele estaria deixando de lado, esquecendo um pouquinho o seu chamado e pensando em voltar às redes como sua profissão. Quem sabe tivesse frustrado, como todos os outros estavam frustrados. E olha, aqui já tinha passado a ressurreição. Aqui ele já tinha aparecido para eles. Porque fala assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Então, isso aqui aconteceu depois do domingo da ressurreição, depois daqueles encontros, naquele primeiro que Tomé não estava, o segundo não estava e tal. Ele já tinha se demonstrado ressuscitado, mas nada estava acontecendo. E Pedro parece que dá um faniquito nele e fala, não, eu vou embora. Eu vou pescar, nós também vamos e vamos. Então, talvez ele está pensando em abandonar o seu chamado. Agora, mais uma vez aqui, eu quero chamar sua atenção para você que rapidamente vai criticar Pedro porque estava pensando em esquecer o seu chamado e voltar para a sua vida anterior. Eu quero dizer para você o seguinte, eu não sei de você, não posso falar de você, mas eu já conversei com alguns amigos e nós temos um programa no Instituto Alvo chamado Gestão Ministerial. Nós aplicamos isso para casais de missionários ou pastores, líderes, especialmente pastores ou presbíteros com suas esposas ou missionários que estão no campo. A gente aplica um programa chamado Gestão Ministerial. E algumas vezes a gente pergunta para as pessoas que estão no campo missionário, você já pensou, aliás, todos os programas a gente pergunta, você já pensou em deixar o ministério? Não houve um caso até hoje em que a pessoa respondeu, não, nunca pensei nisso. Todos já consideraram essa possibilidade. Até uma das pessoas falou uma coisa que eu às vezes falo quando me perguntam isso. Uma pessoa me disse assim, você está perguntando esse ano ou o ano passado? Porque esse ano já foram 2 vezes, o ano passado foram 3. Lógico, a pessoa estava vivendo uma crise e nessa crise, nesse momento as coisas acontecem assim. Depois, graças a Deus, quando a gente terminou, ele falou, não, eu não vou dizer que nunca mais vou pensar, mas eu estava colocando a cabeça no lugar errado. E é isso que está acontecendo com Pedro. Só estou dizendo que, embora tenha sido um erro ele ter pensado em voltar atrás, todos nós um dia já pensamos. Seria natural que isso acontecesse. Porque tem horas que a gente não entende o que está acontecendo, a gente não está vendo Deus trabalhar.
Eles, primeiro, não tinham entendido que Jesus tinha que morrer e ser sepultado e ressuscitar. Depois que isso aconteceu, eles não tinham entendido que Jesus ia ressuscitar. Aqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus foram terríveis para eles. Eles não sabiam o que fazer, estavam perdidos, estavam sem rumo, estavam completamente... Agora, quando souberam que Jesus tinha sido ressuscitado, ficaram tão felizes que também não acreditaram. Estava difícil aquele processo. Jesus já apareceu para eles agora, mas cadê o reino? Cadê o tal do reino? Eu acho que Pedro era o pimenta do reino, né? Porque ele sempre dava um tempero diferente aqui. É ele que está chamando aqui o povo para pescar. Veja, você já deve ter passado por isso. Eu quero dizer uma coisa a você. Eu não vou justificar o fato de você ter pensado em deixar o ministério, falar, isso eu não brinco mais disso. Não quero justificar, isso não está certo, mas eu quero dizer para você que eu já fiz isso. Eu já pensei nisso. Não foi uma vez só. Quando acontece isso? Quando a gente para de olhar para onde a gente tem que olhar. Primeira coisa é o chamado que você tem. Jesus tinha dito para ele que ele seria pescador de homens. Ele não tinha pescado ninguém ainda. Então o chamado dele não tinha sido cumprido. Mas quando as coisas estão assim embaralhadas na nossa mente, nas nossas emoções, e por isso que a gente sempre ouve aquele conselho muito sábio, e agora eu quero aplicar diretamente ao ministério. Você que está no ministério, você que tem um ministério, você que recebeu um chamado de Deus, nunca desista dele quando você está mal para tomar essa decisão. Claro que desistir de um chamado que Jesus fez nunca é uma opção. Mas ela vai virar pauta e às vezes você vai ter que dar um tempo, às vezes você vai ter que se afastar por um período, vai ter que se cuidar, vai ter que se tratar, ok. Mas tome cuidado para não tomar decisões desse porte quando você estiver com as emoções confusas, como era o caso de Pedro e dos discípulos aqui. Eles não estavam entendendo as coisas ainda não estavam fazendo sentido, não é uma boa hora para você dizer vou pescar. Quando você pensar em desistir, antes de fazer isso, dê um tempo aí para que as coisas se alinhem na sua mente e então você tome essa decisão. Mas o bom de tudo isso é que aquela conversa de Jesus com Pedro na praia, né, foi uma conversa definidora das coisas para Pedro e até, diria assim, para a igreja também. Porque veja, agora nós falamos de Pedro vai a Cristo, né? Pedro chega a Cristo, Pedro anda com Cristo e agora nós vamos falar sobre Pedro serve a Cristo. E vamos rapidamente resumir esse período aqui, porque a nossa ênfase não é nessa fase, a ênfase é de Pedro com os 12. Então eu vou só mencionar aqui para a gente finalizar nossa série. Veja, essa conversa que Pedro tem, porque você sabe o que acontece no restante daquela história que eu comecei a citar. Quando Pedro decide que vão pescar, eles vão para a pesca, eles vão para o meio do lago e não pegam nada. E aí, o que acontece? Jesus chega na praia e pergunta, viu, vocês têm alguma coisa para comer aí? E aí o Felipe responde, eles respondem, não temos nada para comer. E aí ele fala assim, então lance a rede do lado direito do barco e vocês vão encontrar. E quando eles lançam, eles recolhem aquele tal quantidade de peixe, o que você acha que veio na cabeça, especialmente de Pedro? Bom, eu acho que veio aquele dia da pesca maravilhosa, quando as coisas fizeram sentido para Pedro seguir a Jesus. Ele fala, eu sei quem é, eu já vi quem fez isso. É interessante, quando você tem experiência, agora, veja, naquela primeira pesca maravilhosa, Jesus estava se revelando a Pedro como quem ele era. Agora Pedro já sabia quem ele era, já tinha feito aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não precisava mais ter essa experiência com Jesus. Ele precisava agora aprofundar a sua experiência. Mas quando Jesus repete, uma cena não era exatamente igual, mas quando ele repete aquele mesmo sinal, a conexão que Pedro faz com a experiência que ele tinha tido com Jesus antes é imediata. Quando Jesus começa a se revelar a você, ele não revela tudo que ele é de uma vez assim. Eu sempre uso a expressão e sempre uso a figura da nossa caminhada com Jesus como que é, uma caminhada, uma jornada. Mas vamos imaginar que seja uma jornada no nosso carro. Você sai de noite, agora nós estamos fazendo essa live à noite, está tudo escuro lá na estrada. Eu quero sair daqui de Piracicaba e ir até Campinas. Eu acendo os faróis do meu carro, espero que funcionem, porque estão há bastantes dias sem usar. Eu não sei quanto tempo faz que eu não saio com o carro à noite, né? Eu espero que ainda estejam lá funcionando os faróis. Mas eu acendo os faróis do meu carro, eles não vão iluminar daqui até Campinas. Eles vão iluminar alguns metros à frente, e na medida que eu vou andando com o carro, eu vou deslizando com o carro pela estrada, né? Os faróis vão iluminando a próxima etapa, e a próxima, e a próxima. E se não der nada errado, eles vão me iluminar daqui até Campinas, mas não tudo de uma vez. Eles vão fazer isso metro a metro. E é assim que é a nossa caminhada com Jesus.
Jesus faz lá aquele sinal espetacular naquele momento lá de Lucas 5. Isso fica registrado para Pedro, não só na retina, mas no coração. Agora ele caminhou com Pedro bastante tempo, mas não foi suficiente ainda para transformar Simão em quem Jesus quer que ele seja. Mas aquele sinal dá um estalo em Pedro, fala, eu sei de quem nós estamos falando aqui. Eu já sei quem fez isso na minha vida uma vez. Eu já fiz isso, quem fez isso talvez fosse o mesmo barco, talvez fosse a mesma rede, não sei. Ou então eles tinham emprestado de outro. Talvez fosse aquele mesmo barco e fossem aquelas mesmas redes que anos atrás tinham sido os instrumentos de Jesus mostrar quem ele era para Pedro. E agora isso faz todo sentido, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. E o restante da história você sabe. Naquela praia, e depois de tomar café lá da manhã com Jesus, que ele já tinha até preparado, Pedro recebe o perdão, recebe a graça, recebe a restauração. E aí ele está começando a virar Pedro mesmo. Porque nos evangelhos ele é Simão, agora que ele vai virar Pedro. Né? Porque naquele dia ele recebe a graça e a transformação que ele precisa para ser quem Jesus chamou ele para ser. E aí você vai encontrar um Simão nos evangelhos que viram Pedro no livro de Atos. E ele vai se chamar a outras razões, eu creio. Razões talvez mais linguísticas aí, né? Porque Lucas está escrevendo para o pessoal que talvez vai se dar melhor aí com o nome grego dele, não sei se é por isso, mas o fato é que o Simão do Velho Testamento, o Simão dos Evangelhos vai se tornar o Pedro de Atos. E aí você sabe, porque você conhece o livro de Atos. Aliás, tem uma outra boa série que uma hora eu quero fazer sobre o livro de Atos, né? Aliás, tem tanta série que a gente quer fazer, né? Eu gosto tanto do estudo bíblico e a gente, quem sabe, na permissão de Deus, começa a fazer mais isso. Mas vamos lá. Você sabe que o apóstolo dos judeus que ele vai virar vai ser, por exemplo, quem vai ser um dos que vai acolher Paulo, que vai se tornar um apóstolo dos gentios. E ele não vai ficar enciumado, ele não vai ficar. Eles têm, inclusive, alguns embates. Eles têm lá. O Paulo conta de algumas tretas que eles tiveram lá. Mas é Pedro um daqueles que oferece a destra de comunhão para Paulo ser recebido e aceito entre os irmãos ali em Jerusalém. Na verdade, você vai encontrar mais sobre ele, inclusive, mais desse Pedro transformado, nas cartas que ele escreve. Nas cartas que Pedro escreve, são duas, e uma delas é bem no final da vida, e já está quase para passar para a presença do Senhor. Você vai encontrar nessas duas epístolas um servo, um apóstolo, um presbítero e um pré-mártir, porque diz a tradição que ele vai ser... como todos os outros apóstolos, vai ser martirizado. E nós não sabemos, a não ser pelas fontes históricas, isso não é uma informação canônica, mas disse que talvez ele teria pedido para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se julgava digno de ser crucificado igual o seu Senhor foi crucificado. Não sabemos se isso é verdade, a não ser pelas fontes históricas, né? É possível que seja, porém, nós sabemos que ele, como todos os outros, porque Jesus tinha anunciado nessa mesma praia aqui, Jesus falou que ele seria martirizado. Ou pelo menos que ele seria preso por causa do Evangelho e martirizado mesmo, porque o Espírito Santo, através de João, fala que essa palavra de Jesus para ele aqui indicava o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então nós sabemos que ele foi martirizado. A história vai contar como provavelmente tenha sido, no entanto, nós sabemos que ele foi martirizado. Então nós temos ali nas últimas palavras de Pedro na sua segunda carta um pré-mártir. Um defensor da fé, preocupado com os falsos mestres que entrariam na igreja depois. A segunda carta dele fala muito disso. Não é? Então, veja que transformação espetacular que Jesus fez em Pedro. Agora, ao terminar esta série, nós precisamos ressaltar aquilo que provavelmente você já percebeu. Não foi só com Pedro que Jesus atuou, e não foi só Pedro que precisou ser transformado. Todos eles precisavam. Todos eles eram dose. Você conhece alguém que também é dose e que precisa da mudança de Jesus na vida? Eu conheço um. É ele que vos fala nesse momento. Talvez, se você se olhar no espelho, você vai conhecer outro. Porque todos nós somos um pouco discípulos. Só que tem o seguinte... A nossa caminhada com Jesus, olha, em 3 anos eles foram transformados de dose em 12. E às vezes a gente passa 20 anos e não é.
Às vezes a gente passa, porque é o seguinte, as lições que Jesus nos ensina e as transformações que Ele quer ver na nossa vida, depende de você querer isso também. É Jesus que faz a transformação, mas se você não quiser, não dá. Então, o que nós aprendemos com eles, e o que eu gostaria muito que você tivesse observado nessa rápida e bem superficial mesmo, eu reconheço que tenha sido superficial, não foi nada assim de qualidade profunda de teologia, porque não era nem essa a proposta, eu não fiquei aqui a discutir questões que são importantes, mas que não era o meu propósito, era só dar um perfil deles para que você se identifique. Eu tenho quase certeza que você se identificou com um desses grupos que a gente propôs aí. Tenho quase certeza de que isso aconteceu. Mas mais importante do que isso é você, ao se identificar, perceber que assim como eles precisavam, qualquer que fosse o grupo que eles pertencessem, assim como eles precisavam de uma transformação e que Jesus era capaz de transformá-los no que ele queria que eles fossem, assim como eles não foram convocados, chamados para a sua equipe por causa do que eles eram, por causa do seu currículo, mas por causa daquilo que Jesus os tornaria, é assim com a gente. Deus quer te usar com todas as suas idiosincrasias, o seu jeitão, com a sua personalidade, com aquilo que você traz de bagagem. Ele quer jogar para fora aquilo que não vai prestar e colocar no lugar aquilo que vai glorificá-lo. Mas ele vai usar muito daquilo que você tem, daquilo que você trouxe na sua história. Ele vai usar sua personalidade, seu jeito de ser, ele vai usar você, que seja você um retraído ou um extrovertido, seja você um falante que fala até pelos cotovelos, seja você um quase mudo como Bartolomeu. Ele pode te usar do jeito que você for, desde que você se disponha a passar pelo mesmo processo de transformação que aqueles discípulos passaram. E assim, a gente encerra a nossa série dos 12.